Tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma aula de sociologia. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o pensamento do grande Max Weber. Bora lá conhecer um pouquinho? Bom, galera, Max Weber viveu, entre 1864 até 1920. E ele foi um dos pais da sociologia, tá? Do lado do Durkheim, que foi o nosso tema da aula passada, e também de Karl Marx, né? Ele foi um dos tripés aí da sociologia, da ciência sociológica. E é importante que os três aí, né, eles tiveram como tema, como objeto, tentar entender as transformações sociais advindas, né, que tiveram como consequência da Revolução Industrial. E obviamente, galera, o Weber ele foi influenciado e ele influenciou, né, tanto Durkheim quanto Marx. Então há um diálogo bem legal entre os três. Mas no que diz respeito ao Weber, que escreveu depois do Durkheim, escreveu depois do Marx, é importante a gente entender algumas críticas, né, que ele faz em relação a esses dois outros pensadores, esses dois outros sociólogos. Principalmente em relação ao Marx, é legal que o Weber ele pontua uma crítica bem contundente. Ele diz, o Marx dá peso demais para a economia, para explicar a sociologia. Isso é uma crítica bem legal, bem contundente. E ele faz uma outra crítica para o Durkheim, e a gente vai lembrar do Durkheim da aula passada. O Durkheim ele fala do fato social. Ele fala que existem algumas regras, algumas tradições, e essas tradições, né, elas moldam, né, as nossas ações. E a crítica que o Weber faz é, ele vai dizer que não acredita na existência dessas forças além do indivíduo, né? Elas podem até ter uma certa influência, mas elas não determinam, assim como o Durkheim queria, né? Bom, para a gente vamos tentar entender um pouquinho do pensamento do Weber, mas é interessante que dá para a gente poder ter uma prévia, né, a partir dessas críticas que ele fez a esses dois outros pensadores. Bom, o Weber acredita, diferentemente aí do Durkheim, e é legal que a gente pontue isso, essa diferença, é que ele acredita que as ações dos indivíduos são pautadas por alguns fatores, tá? Esses fatores eles podem possuir objetivos, motivações, intuitos diferenciados. E ele acredita que a sociologia justamente deva estudar, deva tentar compreender o sentido da ação humana. E ele acredita que esses efeitos da ação humana é que são os objetos, né, que a sociologia deve se prestar. Olha que legal. Ele vai achar, ele vai dizer, né, o objeto dele aqui a gente vai chamar de ação social. Ele vai dizer que essas ações sociais são praticadas por seres racionais, ou seja, ele diz que o ser humano é um ser racional, né? É diferente de um animal que vai agir por instinto. Então ele diz, se o cachorro ele age por instinto, não existe uma intencionalidade, uma lógica por trás da ação dele. Mas a humana sim, né? Esse é o ponto que ele acredita que seja o objetivo, o ponto pelo qual a sociologia deve estudar, né? A intencionalidade da ação, né? E ele vai dizer que a ação social ela pode ser definida como aquela orientada ao outro, uma ação que você toma levando como base a relação existente com os demais indivíduos. Então qualquer ação, né, que seja feita em sociedade, né, onde você tem o outro, né, o objetivo, e o outro tenha para você, né, qualquer objetivo, isso para ele é uma ação social. E perceba que então o Weber está preocupado muito mais, diferentemente do Durkheim, que acredita que existe um fato social que exerce uma força, né, sobre nós. Então ele é como se fosse que as tradições e as forças externas ao indivíduo, dentro da ideia do Durkheim, eles praticamente determinam a ação do homem. No Weber não.
O Weber ele acredita que o homem tem força e autonomia para agir, né? E a sociologia precisa entender, compreender quais as motivações da ação humana. Olha que ponto interessante. É por isso que o Weber vai definir que existem 4 tipos de ação social. Então ele vai falar, olha, a sociologia ela vai basicamente entender a ação humana dentro de 4 modelos, de 4 exemplos, né? De 4 lógicas. E ele vai chamar da primeira de lógica tradicional. É quando uma ação social ela é baseada no hábito. Ela é realizada por uma ação de um costume determinado, né? Por exemplo, relaxar aos domingos, a utilização dos talheres. Isso é uma ação, né, que está muito motivada pelo hábito, pela tradição. As coisas sempre foram assim, você nem pensa muito bem, você simplesmente reproduz aquilo. A gente tem uma que é afetiva, né, pautada por um aspecto emocional, né? Por exemplo, comemorar a vitória do seu time de futebol, né? Isso é emocional, né? A mãe maltrata seu filho ao corrigi-lo. Você acaba aceitando, né? Ó, tem que dar uns tapinhas aí para poder corrigir a criança em determinados aspectos. É socialmente aceitável, né? Pelo aspecto afetivo, mesmo que ela ame a criança. Então, esse é um ponto importante. O Weber vai chamar a terceira ação como racional por valores, aquela que ocorre por convicções plenas do indivíduo que realiza a ação, né? Por exemplo, ir à igreja. Então ele tem toda uma carga, né? Obviamente ele pensou a respeito de algumas coisas, do porquê ele está frequentando aquela igreja em específico, aquela religião em específico. A escolha de um partido político para o Weber, né? Então, existem valores, né? São valores ligados à tradição, valores ligados à justiça social, não sei. Mas a ideia é justamente mostrar que existe uma certa racionalidade e essa racionalidade está misturada aos valores, né? Aquilo que ele acredita como sendo certo dentro da sua visão de mundo. Existe um quarto item aqui, a racional por fins. É quando ele busca, por meio da razão, né, executar qualquer coisa que seja, mas ele tem uma finalidade. Eu vou estudar para o vestibular. Né? Vou estudar porque eu quero passar no concurso. Eu estou realizando racionalmente algo, estudar, porque eu tenho uma finalidade última. Então, toda vez que há essa quarta, a gente precisa entender uma racionalização da minha ação, da minha atitude, para buscar um fim, né, naquela atitude, tá bom? Bom, o pensamento do Weber é bem interessante porque ele difere do Durkheim. O Durkheim acredita que a sociologia ela é uma ciência fria, né, em que ele acredita que a sociologia ela não. O sociólogo ele não tem opinião nenhuma. Né? O Weber pensa um pouco diferente. Vamos lá. O Weber acredita que a sociologia não deva explicar os fenômenos, e sim compreender os fenômenos. Então ele precisa entender a natureza da ação, que é justamente aquilo que eu acabei de explicar. Né? Ela pode ser daqueles 4 tipos ali que a gente falou. Né? Visto que a sociedade ela não estaria submetida a leis imutáveis, mas seria construída pela contínua ação social dos indivíduos. E é importante frisar para o Weber que a sociedade ela é construída pelos homens, né? E os homens realizam a ação social. E a ação social direcionada para uma determinada finalidade, essas ações sociais compartilhadas, direcionadas para um lado ou para o outro, elas são a história, né? Elas são a pauta, o objeto de estudo da sociologia, né? A teoria do Weber, então, a weberiana, ela privilegia a ação social do indivíduo, dotada de sentido, e o toma como base para a compreensão da vida social. Para ele, toda ação é social, toda.
né? Segundo Weber, então, e aí uma outra cutucada no Durkheim, não é possível uma total neutralidade do cientista social, né? Ele diz, ó, o homem não é máquina, a total neutralidade é impossível, né? Pois todo cientista age guiado por seus motivos, sua cultura, sua tradição. Os fatos sociais, por sua vez, não podem ser encarados como coisas, e sim como acontecimentos. O cientista percebe e tenta desvendar. O foco de Weber, como podemos identificar, é o indivíduo. Portanto, a sua análise é um pouco mais subjetiva, tá? Bom, é legal até porque ele vai fazer uma relação bem legal com a política, né? Ele vai dizer, ó, ele vai buscar separar, inclusive, a ciência de ideologia. Ele vai dizer que a política ela é algo irracional, né? Ela está ligada à paixão, ela é uma luta pelo poder e é uma coisa ligada à paixão, eminentemente, né? É a capacidade de impor a sua vontade a outros grupos. E muitas das vezes você pode até usar da racionalidade para atingir seus fins, mas ela é algo visceral, ela é algo ligado às paixões. E aí ele vai dizer, ó, a ciência não, né? A ciência ela é algo racional e imparcial. O cientista busca a verdade e se mantém fiel a ela. Ele deve buscar a ciência como vocação, né? O cientista é aquele cara que senta a bunda na cadeira e vai buscar resultado. Ele precisa estudar, ele precisa se doar, diferentemente do político, que é algo muito mais ligado às emoções, ao convencimento. Então é importante esse adendo que o Weber faz sobre essa diferenciação entre a política e a ciência. E aí, galera, tem um outro ponto da sociologia do Weber, quando ele vai falar do Estado, né? O Weber entende que a política é constituída basicamente de um monopólio de força. E aí ele vai até criticar aí, nesse momento da teoria dele, alguns outros pensadores como Marx, que ele diz, ó, o Estado é o único que tem o monopólio da força. Por isso ele tem a polícia, ele tem o exército para poder fazer valer suas leis, né? E aí ele vai dizer, ó, o Estado é um território de disputa pelo poder, né? E todo mundo quer o poder, né? Um poder que tem como capacidade exercer a sua vontade sobre o outro. Então os grupos que obviamente vencem, né, o outro grupo, ele quer o quê? Implementar suas vontades, aquilo que ele é, imagina que a gente está numa democracia. Eu venci as eleições. Durante a minha campanha, eu falei uma coisa, eu quero traduzir aquilo na realidade, né? Eu quero impor minha vontade, os meus desejos, os meus interesses sobre os outros, tá? E aí o Weber vai dizer o seguinte, né? Que essa dominação, essa capacidade de dominação no campo da política, ela acontece sobre três formas distintas, né? A gente tem a dominação tradicional, que é um controle estatal por uma argumentação de tradição. Exemplo, os reis, né? Por que os reis dominam? Por uma tradição, né? O poder, geralmente, entre os reis, ele é hereditário. Então eu tenho o rei X, ele morreu, quem vai assumir? O filho mais velho do rei X, o Y. Por que ele vai assumir? Ele é um bom governante? Não sei. Né? Ele é uma pessoa bacana? Não sei. Ele é um bom administrador? Não sei. Mas o direito da tradição, né, de que ele tem legitimidade ao trono pela tradição, por ele ser o filho mais velho do rei, dá a ele, né, o direito, né, de governar. Então perceba, é um tipo de dominação tradicional, né, hereditária, né, onde as tradições aqui falam mais alto e dominam, né, como as coisas funcionam. A gente tem um segundo tipo, que é a carismática, baseada na capacidade de identificação, por quesitos de comunicação, oratória até estética. Dentro da carismática, a gente tem vários líderes que têm o que? Uma fala acessível ao povo, né? Que tem o dom da oratória, que conseguem cativar, carismar as pessoas, ou seja,
ele é uma pessoa que consegue ter uma ponte, um feedback legal com a população, né? Essa é um tipo de dominação muito comum em governos populistas, né? Onde a personalidade do líder ela é colocada acima, inclusive, das leis em alguns momentos. Então, você tem aí casos de governos carismáticos, é uma forma de dominação, né? O Weber também chama atenção para um terceiro tipo, que é a dominação racional legal. É um tipo de legitimidade estatal que Weber aponta como a mais interessante, porque ela se baseia na frieza e na racionalidade da lei. No caso, um regime democrático, né? Você está olhando que você está olhando, você está seguindo ideias. Às vezes a pessoa pode não ser, ela pode não ter a melhor oratória do mundo, mas as ideias apresentadas, né, elas levam, através da frieza da análise, o eleitor a dizer, ó, esse cara aqui é o mais preparado para poder assumir, né, o cargo aí de presidente. Então, perceba que essa é a lógica, né, que o Weber quer mostrar no terceiro tipo, né, de dominação, que é a dominação racional legal. E até importante aqui do exemplo, né, que ele vai falar sobre o poder e a dominação, ele vai dar exemplos do Mahatma Gandhi, do Napoleão, da carismática, da tradicional da monarquia, né, e da dominação legal, justamente as eleições presidenciais. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.